A aplicação das forças intermoleculares permite nós diagnosticarmos as diferentes propriedades em torno de substâncias. Por exemplo, aqui na glicerina, cujo ponto de ebulição é elevado, em torno de 290 graus, nós temos basicamente interações de hidrogênio atuando nos 3 grupos hidroxilas como a principal força que explica esse elevado ponto de ebulição. Percebam uma queda desse ponto de ebulição continuamente à medida que nós substituímos este hidrogênio por um grupo alquil. A ligação alcoólica, onde é possível existirmos interações de hidrogênio intermolecular, é agora eliminada com a presença desse grupo éter. Então, deixamos de ter uma interação de hidrogênio para termos uma interação de Kinston com um dipolo permanente. Quando nós substituímos outro grupo por um outro grupo éter, perceba que agora nós ainda eliminamos outra interação de hidrogênio, trocando por uma interação de Kinston, onde o oxigênio e o carbono são eletronegativos, o oxigênio, e produz um dipolo permanente, o ponto de ebulição cai bastante. Finalmente, com a substituição dos 3 grupos hidroxílicos, nós temos um éter com um ponto de ebulição bem menor do que o primeiro, apesar do aumento da massa e, consequentemente, a polarizabilidade maior, ou seja, com o aumento da energia de London. Da mesma forma, podemos observar o metanol e o metanotiol, o seu equivalente, onde aqui é possível as interações de hidrogênio, explicando o alto ponto de ebulição, e a substituição do oxigênio pelo enxofre acaba com a interação de hidrogênio, embora mantenha a interação de Kinston como a principal interação nesse tipo de substância. Percebam a queda do ponto de ebulição. Da mesma maneira, quando nós comparamos o éter etílico e o éter tioetílico, o seu análogo com enxofre sulfurado, percebam que o éter etílico ele tem um baixo ponto de ebulição, há interações de Kinston. Aqui também há interações de Kinston entre o oxigênio e o carbono, e aqui o enxofre e o carbono, mas essa diferença entre o ponto de ebulição se faz principalmente devido ao aumento da massa e, consequentemente, o aumento das interações de London, ou seja, da polarizabilidade da molécula. Aqui, no caso da 2-metilpirrolidina, nós temos o grupo metil na posição 2, permitindo que o nitrogênio e o hidrogênio ligado ao nitrogênio possa fazer interação de hidrogênio. E aqui nós temos a N-metilpirrolidina, o seu isômero, onde o grupo metil agora é substituído pelo hidrogênio, restringindo ou eliminando qualquer possibilidade de interação de hidrogênio e, consequentemente, o ponto de ebulição cai relativamente bem. Em outros casos, nós podemos avaliar a interação entre as forças de Kinston, Debye e London frente às variações da polaridade e da polarizabilidade. Percebam, por exemplo, entre o argônio e o monóxido de carbono, 2 gases, cujo momento de dipolo ou é nulo ou é muito pequeno, ou seja, são estruturas, são substâncias orgânicas apolares. No entanto, eles possuem volume e esse volume é aproximado e nós poderemos observar que na ausência do momento de dipolo nós não temos energias de Kinston e nem temos as energias de Debye porque são híbridas e mesmo na presença de um pequeno momento de dipolo nós já temos uma muito pequena energia de Kinston e de Debye, mas percebam que são moléculas com relativamente grandes, de peso molecular elevado, então majoram e interações de London, que são as responsáveis pelas energias praticamente total e que explica o aumento no ponto de ebulição aqui em Kelvin, são dos 2 gases. Mais especificamente ainda, nós podemos analisar os ácidos halogenídricos, onde podemos observar um aumento do momento de dipolo
à medida que passamos do iodo para o cloro, então o momento de dipolo aumenta, embora que a polarizabilidade, ou seja, o volume associado a essas substâncias, diminua. Podemos perceber que a substância com maior momento de dipolo possui uma maior contribuição de interação de Kinson. Aquela que possui um momento de dipolo baixo tem correspondentemente um baixo contribuição da energia de Kinson. E, por outro lado, sendo uma substância de volume relativamente alto, nós temos uma contribuição de London maior do que todas as outras. E essa contribuição de London cai gradativamente do ácido iodídrico para o ácido clorídrico. Percebam que as interações de Debye são híbridas entre as duas e elas aumentam em decorrência, principalmente, do aumento do momento de dipolo, ou seja, da polaridade. E aqui nós temos a diminuição do ponto de ebulição em decorrência dessas interações. Caso específico também, que nós já discutimos, é o caso da amônia e da água, onde os momentos de dipolo são muito intensos e a polarizabilidade levemente diferente conduz a uma energia de Kinson excessivamente alta no caso da molécula de água, já nos mostrando que existe uma Kinson especial nas duas em relação às outras, mas especialmente na água, já indicando aqueles arranjos tridimensionais em decorrência das interações de hidrogênio na água, que são especiais, com as suas interações de Debye, as suas interações de London e o grande ponto de ebulição da água. No caso de moléculas como, por exemplo, o isobutano, o isobutilideno e a trimetilamina, todos eles possuem polarizabilidade, ou seja, volumes similares, sugerindo energias de London similares, e cujo momento de dipolo ou é nulo ou são relativamente próximos, mas pequenos. Mas nós já percebemos um aumento do ponto de ebulição, quer dizer, com London, energias de London pura, nós teríamos a substância com baixo ponto de ebulição. Aqui, embora seja uma interação de London, nós temos uma polaridade um pouco maior devido à hibridização do carbono sp3 para sp2, levando a um pequeno dipolo, e esse dipolo já explica um aumento na temperatura de ebulição, e finalmente com a presença de um heteroátomo, alterando as energias de London para Kinson, por causa da presença do dipolo permanente, já conduzindo a um aumento substancial no ponto de ebulição dessa substância. Outras aplicações ainda são muito conhecidas em relação aos gases raros ou gases nobres, onde a polarizabilidade vai crescendo rapidamente à medida que o volume aumenta e a massa aumenta, e, consequentemente, os pontos de fusão e pontos de ebulição vão se tornando cada vez maiores, da mesma maneira ocorrendo as entalpias de fusão e de vaporização. Tudo em decorrência do aumento da polarizabilidade, ou seja, das energias de London, que são de pequena extensão no hélio, mas que são de grandes extensões no neônio. Então, é importante nós observarmos que todas essas interações são as mesmas. No entanto, a extensão da interação é muito maior no xenônio porque ele possui maior polarizabilidade, ou seja, maior massa, e, consequentemente, a energia de London se faz mais presente a nível de extensão. Como o hélio é uma molécula muito pequena, as energias de London elas serão da mesma intensidade que as outras, porém, a extensão delas para agrupar inúmeras moléculas de hélio são muito menores e, consequentemente, o ponto de ebulição e há outras propriedades bastante baixas. Aqui, na outra, nós temos pares de substâncias, onde nós podemos perceber a influência da interação de hidrogênio, da perda da interação de hidrogênio
à medida que a polarizabilidade é mantida constante, ou seja, a massa da substância é constante e, consequentemente, a energia de London é constante, mas o momento de dipolo torna-se às vezes maior e isso vai ocasionar alterações no ponto de ebulição. Perceba que aqui as interações de momento de dipolo, embora um pouquinho menores do que o óxido de etileno, nós temos uma diminuição drástica do ponto de ebulição, porque aqui nós temos apenas Kinson e aqui nós temos interações de hidrogênio. Da mesma maneira, ácido fluorídrico e água têm volumes bastante diferentes, então energias de London relativamente diferentes, com polaridades próximas e um ponto de ebulição muito diferente, porque as interações de hidrogênio na água são do tipo agregados tridimensionais e as interações de hidrogênio no HF nós sabemos que são zigue-zague. Então, embora tenhamos a mesma interação de hidrogênio nas duas substâncias, a extensão da interação de hidrogênio tridimensional faz com que explique esse aumento drástico no ponto de ebulição. Também o álcool metílico e o fluoreto de metila, duas substâncias polares, com momentos de dipolo próximos, volumes ou polarizabilidades relativamente próximas, ou seja, possui energias de London próximas e momentos de dipolos próximos, possuem, no entanto, diferenças enormes no ponto de ebulição em decorrência da presença da interação de hidrogênio e aqui da perda da interação de hidrogênio. Então, interações de hidrogênio, interações de Kinson. Finalmente, nós podemos resumir que as interações e aplicações das forças intermoleculares estão em todo momento na nossa vida, por exemplo, na fixação de pequenos animais como esses aqui nas superfícies das paredes, tudo através ou por meio de interações do tipo London. Muito importante a interação entre fármaco-receptor, que é modelada pelas forças intermoleculares. Também o uso do Teflon, aquele material do revestimento de algumas panelas, cuja polaridade é nula. Percebam que a estrutura do Teflon nós não temos momento de dipolo, a resultante de pequenos pedaços dessa molécula serão sempre praticamente nulos. E como são substâncias polifluoretadas, o flúor é um elemento muito pequeno, de tal maneira que a polarizabilidade também é muito baixa. Então, essas substâncias não possuem momento de dipolo, então não têm polaridade e, consequentemente, não são polares. No entanto, elas possuem uma polarizabilidade muito baixa, consequentemente, têm forças de London muito baixas a nível de extensão. Elas também interagem pouca com substâncias apolares, por isso que acaba nada se grudando a essas superfícies. Temos ainda a capacidade de algumas substâncias que possuem uma cauda muito apolar grande e uma cabeça polar, muito comum em sabões, em ácidos graxos, poderem se associar nessa parte apolar via interações de London, gerando então estruturas do tipo micelares, estáveis,